Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio TV Liberal, do programa Olho Vivo. Na manhã desta segunda-feira estamos conversando com o Dr. Nereu Tramontina, com quem a gente vai falar sobre futebol, medicina, vai falar, é claro, um pouquinho no final sobre política, que é um tempero e abolindo a cereja do bolo. Dr. Nereu, um prazer em ouvi-lo, bom dia. Bom dia, José Clauciro, bom dia a todos os ouvintes da Liberal. É um prazer iniciar a semana com vocês aqui e dizer que aceitar o convite e vir falar com o pessoal de Guaporé sempre é uma situação muito prazerosa. Doutor, o senhor é um cara que tem todo o know-how para falar sobre isso, a questão da Covid. Além de curar muitas pessoas, também foi acometido pela Covid e agora estamos numa outra fase na tal da Omicron. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa doença que há 2 anos e meio continua nos perseguindo? Bom, se tu me permitir, José, eu vou citar uma coisa anterior a isso. Quem tem um Código Internacional de Doenças desde 1980 pode procurar lá. Na letra B34.2 vai encontrar lá, Covid vírus. Então é um vírus que já em 1980 era conhecido. Só que ele se restringia a viver em locais silvestres, na floresta, em locais assim, onde tinham animais e aves. Por determinados fatores que a natureza impõe a gente, ele veio para a civilização humana. Ficou doméstico. Ficou doméstico. E aí começou a atingir o ser humano. Só que a forma com que ele atingiu o ser humano foi muito, muito agressiva, né? E começou a produzir doenças, e doenças respiratórias graves. E aí começou-se a defender a ideia de que era um vírus e aquelas brigas que tu sabe muito bem de onde veio, né? É um vírus silvestre como qualquer outro vírus. E ele veio, agrediu e a população médica e a ciência não conhecia muito. Então tiveram uma grande dificuldade no início de como identificar, como absorver a presença desse vírus e como iniciar o combate ao vírus. E aí vem toda essa história que a gente conhece, que já são 3 ou 4 anos, né? Muita discussão, muita briga, né? Mas agora a gente já sabe que a ciência é que prevalece. Felizmente para nós, seres humanos... Dá para dizer que o Covid é um antes e depois da vacinação? Sim, eu ia dizer agora. Felizmente para nós, seres humanos, a ciência agiu muito rápido e conseguiu em meses, em anos, sei lá, conseguiu sintetizar a vacina. Conseguiu produzir 2 tipos de vacina que estão aí garantindo a nossa sobrevivência e praticamente o extermínio da pandemia. Porque o vírus vai continuar. Ele vai continuar existindo, andando, e enquanto tiver gente assim não vacinada, ele vai ter onde se hospedar e onde sobreviver. Mas como doença, ele vai ficar quase esquecido, aniquilado. Por quê? Porque o ser humano vai ter uma defesa muito grande, vai ter as suas defesas genéticas atuando e o vírus vai ficar por aí. Mas não produzindo doença, né? Estão dizendo que o grau de contaminação é maior, mas a letalidade é bem menor, né? Sim, a letalidade vai aos poucos se extinguindo, né? E ele vai ficar existindo entre nós, mas vai produzir doenças que vão se limitar aqui na garganta, no nariz, não vai mais atingir o aparelho respiratório baixo. É porque a gente fizer uma avaliação de Guaporé, o número de internações e óbitos estagnou, né? Sim, nós paramos no 73. Né, em uma população de 26 mil habitantes. É que ele acelerou no início, depois também faz uns 3, 4 meses que estagnou ali. Estagnou. E a população, a média nossa aqui é igual à média mundial. Então, felizmente, aqui a população é ordeira, a grande maioria vacinada e cuida, né? Nós temos muito cuidado ainda e isso é importante. E uma outra situação também agora é as crianças, né? Essa conscientização da vacinação, ela está aí, a vacinação, porque agora essa doença está pegando as crianças, né? Claro. Quando eu falei que... Os não vacinados. Que o ser humano é o hospedeiro do vírus, ele precisa. Então, o que ele está achando? Se os adultos estão com 80% vacinados, ele vai cair nos que não estão vacinados. Quem são? Os de 4, 5, 6, 8 anos, e esses aí que vão continuar transportando o vírus de uma casa para outra, de um colégio para o outro, né? Então, para que a doença realmente suma, desapareça, nós temos que ter um grande contingente de vacinados e que daí a gente vai só conviver com o vírus, mas a doença não vai existir. Eu diria que o tambor de ressonância é o hospital, são os postos de saúde, e o seu consultor tem diminuído a procura em virtude da suspeição de Covid? Sim. Agora eu te diria o seguinte, nos primeiros 2 ou 3 semanas do ano tinha bastante. Em virtude
Eu As acho pessoas se soltaram, né? que soltou aquele final de ano, né? E todo mundo que voltava do litoral voltava contaminado. Tem um grupo de amigos que foi para o Nordeste, todos eles voltaram. É. Um grau de contaminação, não como de letal, mas voltaram. Voltaram contaminados. E aí, então, a gente teve aqui, naquele período aí, no começo de janeiro, até começo de fevereiro, agora um grande número. Mas agora estacionou. E todos os casos que houveram ali em janeiro, eu acho que 1 ou 2 que acabaram indo para a UTI, né? E você vê que os óbitos do ano passado são os mesmos. Então, não tivemos mais óbitos no último período aqui. Vamos falar agora de futebol, doutor Nereu. O senhor não é só um apaixonado pelo futebol, é um investidor do futebol. Hoje os campeonatos, tanto varzianos quanto profissionais, têm a marca do Nereu na condição não só de apoiador, mas também de patrocinador. Estamos agora na Série Ouro, e a nossa AGE, qual é a leitura que o senhor faz? Antes de entrar no cilindro do ginásio, eu quero falar desse desafio de Série Ouro. Olha, ouvintes e telespectadores aqui. A minha história na AGE, ela tem 30, 40 anos, nem sei direito, desde que ela existe. Mas eu já tive uma oportunidade que, inclusive, fechei a AGE. Sim, o senhor contou, exatamente. Foi um jogo contra o Atlântico de Erechim aqui, que nós empatamos de 2-2 e eu olhei a arquibancada vazia. Teve que puxar dinheiro do bolso, não chega. E não tinha dinheiro para pagar a arbitragem, então eu disse, não, agora vou parar por aqui. E eu fiz uma promessa naquela época lá, que eu só voltaria se tivesse um ginásio. Então lá se vão, 14, 15, 16 anos, eu não sei. E foi indo e ficou latente aí, ficou a história, a gente acompanhava o futsal pela imprensa. Aí, nos últimos 6 ou 7 anos, um grupo, né, se reorganizou e voltou a abrir a AGE. Mas sim com o intuito de jogar uma Série B e participar, tá, e manter a cor da AGE viva. E aí foi crescendo a expectativa, e aí com a promessa de que haveríamos de ter um ginásio, começou a AGE crescer, e o ano passado foi uma campanha espetacular, né? E lá se vão 10 anos e o projeto não andou. Bom, aí mas não concluiu. Aí vem a história que eu participo toda, desde o começo, né? Desde a briga pelo local. Exatamente. E aí, foi uma decisão política local? Acredito que sim. Hoje aí a gente vai ter um belo de um ginásio multiuso. Aí tem uma outra questão que logo vai surgir. A logística de estacionamento. Sim, exatamente. Foi a primeira coisa que eu apontei quando, lá no campo do Independente, que nós estávamos investindo para que tivesse um campo de futebol lá. Nos foi cerceado e naquela época foi dito que o município não podia financiar desportistas, né, para ganhar dinheiro em cima do futebol, e tiraram a nossa atuação lá e usaram aquilo para fazer um ginásio. Que nós todos sabemos, está no centro da cidade, não tem onde estacionar. Se você botar 2.000 pessoas lá, eu quero ver os automóveis onde é que vão ficar, né? Bom, mas foi lá, depois de vários projetos. E aí a história conta, né? São 10 anos. E quanto dinheiro investido lá, e quantos erros de engenharia, e quantas coisas, né? É como o José Claussy, quem é mais antigo aqui sabe. Guaporé repete as suas histórias. Quando brigou pela estrada RS-129, nós brigamos entre nós durante muitos anos, e a estrada foi para Nova Prata e Veranópolis. Foi preciso depois uma revolução com o Nelson Barro aí, para que se conseguisse que nós também tivéssemos uma estrada. Mas aquilo lá, naquele período lá, atrasou muito. Perdeu-se muito tempo. E as outras comunidades ganharam. E Guaporé estagnou, né? Estagnou. E no esporte é a mesma coisa. O ginásio repete o fenômeno, entende? Os de um lado contra os do outro, e assim vai e a coisa não anda. Então nós estamos aí agora esperando que a AGE possa, 2022 vai jogar em Dois Lajados, e esperamos que em 2023 jogue aqui. Não é promessa, é previsão de que para o segundo semestre esteja apto para o uso, não concluído. O senhor tem ido lá seguidamente ou não tem ido mais lá? Não. Também não? Não. Porque cada vez que eu passo por lá eu fico triste. Porque olha o que é aquela arquitetura. É um prédio de 5 andares que você não tem como ir do segundo para o terceiro andar. É um problema que vai ter que ser equacionado. Foi fundido ali um monte de dinheiro e era para fazer um ginásio de esporte. Entende? Com a metade do que foi 4 ali. ginásios. Só para fazer. Comum que dentro de Dois Lajados, Serafina. Um ginásio bem assim, moderno, fácil, de execução fácil, com esse dinheiro que foi aí, dá para fazer 4.
E a equipe da AGE, doutor? O senhor renovou como médico, agora a expectativa vai ser apresentado oficialmente o plantel, o elenco, na Casa da Cultura, na próxima segunda-feira, que terá inclusive a transmissão da TV Liberal. Sim. É um time, diríamos que é para competir, né? E Sim. o orçamento que me chamou a atenção, né? O orçamento vai beirar 1 milhão, né? É o que o presidente me disse. Mas primeiro vamos abrir um parênteses aqui e dar os parabéns para essa diretoria aí, né, do Lima e essa turma toda, porque olha, e eu queria até dar um adendo que como é bom quando se renova e surgem novas pessoas, e a AGE felizmente teve uma renovação de nomes e tem a diretoria muito atuante, assim como a AGA, eu acho que está de parabéns, porque esse ano renovou novos pensamentos. O CART também, a gurizada, abraçou agora. E a gente já escuta boas notícias, tá? E a AGE agora já é a solidificação dessa mudança. Porque queira ou não queira, doutor, vou começar por uma questão de respeito. O autódromo é nosso cartão de visita hoje. Sim. Estava abandonado, né, praticamente. Tava. Agora está boas novas, que vamos ter Stock Car, boas novas que vamos ter a Fórmula Truck de volta. É. E para quem viaja, quem convive com pilotos e coisas assim fora daqui, sempre era a pergunta que era feita, né? E o nosso autódromo? Então agora eu acho o seguinte, sempre foi um jardim, né, muito bem cuidado, É verdade. mas era uma entidade de competição esportiva. É isso que tinha que se dar conta. E eu acho que essa diretoria agora parece que se antenou para isso e nós vamos ter um ano bom, 2022. Mas aquilo que tu perguntaste do plantel, né? Uhum. A diretoria agiu rápido, eu acho que ela filtrou bem. O grupo do ano passado foi invicto, mas na Série B. Na Série A precisaria uma qualificação um pouco maior, mas ela conseguiu pensar bem e segurar boa parte do plantel, aqueles que deram resposta. Acrescentou 3 jogadores, parece. E no decorrer da competição vai vendo a necessidade ou não. E ela vai abusar bastante a base, né? Vai usar a base, porque foi muito feliz o treinador em treinar junto à base, o Sub-20, e aí ele formou um grupo de atletas, né, que agora podem ser usados. E nós tivemos ali, fomos vice-campeão gaúcho. Exatamente. Do Sub-20, quase chegamos lá. Então esse grupo agora acrescido dos profissionais ali, nós vamos ter uma bela equipe, e olha, na nossa chave, é uma chave parelha. Não sei se você já tomou conhecimento. O que ela tem de ruim é que são 3 viagens longas. As distâncias, Itaqui, Uruguaiana e Horizontina. Mas, tecnicamente, dá para nós buscar a classificação na primeira fase e depois ver como é que vamos, né? Doutor, agora vamos falar um pouco de política. Já começa os bastidores a movimentar algumas peças e o senhor sabe-se que é um consultor, é um sábio político dentro do MDB. E já é bem claro que MDB e PDT no próximo pleito estarão divididos, não há mais, se bem que acordo não vale, se tivesse um acordo, seria o MDB cabeça de chapa e o PDT seria vice. Qual é a sua expectativa para o pleito político? As peças começam a se movimentar, alguns fazendo bastante barulho para tentar aparecer na mídia desse partido, daquilo, acolá. Política é política, sempre em Guaporé, né? Bom, tu me perguntou, e eu anteriormente dizia que eu não gostaria de entrar nesse assunto, porque se tu soubesse que faz 1 ano e meio que eu não frequento. Não quer saber de política nenhuma. Não quero saber e não tenho ido no partido, então eu estou um pouquinho por fora. Entendo que eu lhe perguntei porque o partido que está aí dentro hoje tem muito do dedo do senhor, né? No pleito, né? Na eleição passada, sim. Quando nós fizemos a composição, naquela época, com o PDT, na figura do Valdir, né? E eu te digo, a figura do Valdir hoje ainda é muito respeitada. É, respeitada. E se te digo de antemão aqui, se tivesse uma terceira, ele podia disputar tranquilamente. Porque ele é uma pessoa do bem, uma pessoa que não tem confusão, entende? O que tem agora é o seguinte, como não ele tem... é de inclusão, não é de exclusão, né? Exatamente. Ele busca e não dispersa, né? Mas agora o que tem que mudar. Então, todo mundo já está antenado, mas faltam 3 anos. E política, aquilo que você faz hoje, provavelmente daqui a 3 anos não vai ter valor nenhum. Então vamos dar tempo ao tempo. Agora, doutor, o senhor que viaja bastante, e eu de vez em quando faço isso, mas eu observo muito como é que está a limpeza das cidades, das outras cidades, como é que está a organização. Agora, Guaporé é um jardim, viu? E se você pegar a explosão da construção civil, é um indicativo de que as pessoas estão acreditando no potencial do Guaporé. Né? Exatamente. Então, em cima disso, no outro fim de semana que eu estava lá no litoral, teve uma festividade lá e tinha 2 empresários da região aqui e me chamaram de lado lá, né? Porque eles sempre brincavam comigo, na época, assim, olha,
cidade bonita, né? Carros bonitos, casas bonitas, e é uma cidade que tem a prefeitura pobre. Esse é o conceito de Guaporé na região. Mas o que eu ouvi lá das pessoas é parabéns. Que cidade bonita, que cidade ordeira, que cidade que a gente vê muita construção nova. Então é sinal que Guaporé realmente está... São mais de 120 novas obras, né? Inclusive 20 prédios, eu acho. Pois é, só aqui na quadra, ao redor da Liberal, eu contei 5, 6. Então, a construção civil, o resumo da situação mostra que nós estamos realmente imbuídos de um crescimento, e eu acho que o Guaporé tem muito a ainda crescer um bom futuro aí. O senhor chamou a atenção num assunto que eu fiquei aqui martelando para lhe perguntar. Nós brigamos muito e deixamos aquela estrada ir para Nova Prata, para Nova Prata. Agora a nossa 129 está abandonada. Sim. Se você for sentido Casca, é um desafio. E agora mesmo pedagiar de sentido Encantado é outro desafio. É bom que você me pergunte isso, porque no final de semana passado, no condomínio que eu veranei o presidente da EGR. Da EGR. Que é o Luiz Fernando Zac. Então, que assumiu recentemente, né? Numa conversa assim, naquela de cadeira de praia, assim, sim. Eu toquei nesse assunto com ele, mas como que o recapeamento veio até a Colombo e parou? Tá? Ele prontamente ligou lá, se informou e disse, não, é verdade, eu não sei o que houve com a empreiteira. Tá? Mas já me deu a autorização, e eu sei que ontem vereadores e o nosso vice-prefeito foram com o cartão que eu dei para eles lá reivindicar o término desse recapeamento e, inclusive, o trevinho de Antagorda ali, que tem aquele pó, aquele barro. Nós estamos fazendo ali um pedido para que esse trevo aí seja melhorado. Agora tem que dar os parabéns para o Costela, aquela interseção do Distrito Industrial, ninguém entendeu. Ele pintou lá aquilo, e veio inaugurar com pompa aquilo aí. Não, aquilo lá, nem vamos comentar. Nem vamos comentar, exatamente. E aí é o seguinte, aí ele me falou, que eu falei para ele, de Guaporé Serafina, que não está sob a EGR, né? Esse aí é do DAIR. Sim. Aí ele me disse, não, aí é com o secretário. Aí eu cocei a cabeça, né? Se é com o secretário, é o Costela? Costela não vai. Vamos Costela ver. É um bom gourmet, viu? Mas eu acho que tem que lutar aí no DAIR, tem que brigar, que Guaporé... Sim, é por isso que eu toquei esse assunto, porque os nossos vereadores e muita política... E ninguém vê essa questão, que é uma questão coletiva, né? Coletiva, exatamente. Coletiva. E na minha ideia, vou te dizer, eu acho que caberia que o pedagiamento dessa estrada fosse até Casca, tá? E um novo pedágio caberia exatamente aqui no Distrito da Colombo, tá? Onde a gente podia até arrecadar o ICM aqui. Sim, claro. Então, assim, se a estrada que ela tem 80, ela passaria a 120 quilômetros, né? Cabe o segundo pedágio. Tá. Tudo isso na conversa com... Mas pelo lote da Ficarina Evangelista, pela ideia do secretário. O pedágio? Pedágio Evangelista. Bom, aí é discutível, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, você começa lá em Lajeado e vai até Casca. É de 40 em 40 quilômetros o pedágio. E a ideia, a priori, pelo que eu acompanhei, a gente está lendo, Ficaria Evangelista um novo pedágio. Tá, mas aí seria o começo da rodovia. Pois é. Tá bom, mas desde que esteja, né, eu acho que tem que incluir esse pedaço aí até Casca, porque realmente não tem por que ficar sem, né? Tá certo. Doutor, foi um prazer essa conversa. Olha, Zé, o prazer estar aqui. Eu quero dizer para ti o seguinte, eu como guaporense de 72 anos, nascido, criado aqui, me orgulho muito e gosto e vibro com as coisas daqui. Entende? Então, sempre que eu tenho oportunidade de levar Guaporé, conhecer Guaporé, falar alguma coisa sobre Guaporé. Lá na praia aproveitou e politicamente representou Guaporé. Sim. Junto às entidades que têm a caneta na mão para resolver. Deu sorte de ter esse contato e eu acho que vamos conseguir o resultado. Então, se todos nós nos dermos a mão, né, e politicamente a política terminar o dia da eleição e os outros 4 anos a gente se abraçar, hoje o Guaporé está no caminho certo e nós vamos transformar isso aqui numa grande cidade e é o desejo que eu... eu esqueci, mas agora eu retomo essa entrevista. O Juventude. Está tudo pronto, agora está uma briga que o Juventude quer o comodato do campo, e aí tem que passar por um processo jurídico, mas boas novas também, o Juventude retornando, inclusive disputando o campeonato regional, que é as Divata. Sim, nós tínhamos até esquecido. Né? Exatamente. Mas a Juventude é uma bandeira antiga, eu acho que ela tem que começar com os pés no chão, e o Roberto e a turma dele aí eu acho que estão certos,
devagarinho, né? Mas eles precisam ter um ponto de referência. É um CT, né? CT, um ponto de referência é o campo do Juventude, que infelizmente também está abandonado. Tá? É só passar lá e ver. Né? Nós temos a iluminação precária, o gramado precário, e pelo que eles conversaram comigo, a ideia deles no início é dar condições boas. O Toldi esteve aqui no programa esportivo da última terça e disse que o processo de iluminação está em processo de licitação, R$15 mil. E... Se tu me permite, eu não vou falar. Tá bom, então. Vamos aguardar para ver se acontece, né? Agora, do jeito que está, não dá, né? Não dá. Que entrega o Juventude para ele. Ele quer o campo para incomodar, para cuidar, entrega o Juventude. Exatamente. Dá. A água não cuida do autódromo? O Juventude cuida do... Livra a prefeitura desse problema. A prefeitura não... Né? Dá um comodato de X anos. E a ideia é que se dê ao Juventude e organize os campeonatos. Organize, faz o campeonato municipal, livra que corte o grama, que faça a pintura, que cuide dos banheiros, que cuide da limpeza. Mantenha a iluminação, que cuide do estádio. Exatamente. Entendeu? O município já tem que cuidar do Albino Pasquale, né? Que também está meio jogado lá, né? Vamos falar sincero. Deixa que o Juventude, a diretoria do Juventude cuide dele. Tá certo. Doutor, um abraço. Outro abraço, boa semana e sucesso para todos. Falamos aqui na manhã desta segunda-feira com o Dr. Nereu Tramontina, médico, desportista, político, falando conosco na programação da Rádio TV Liberal e do Olho Vivo.